Glória a Deus. Quando Jesus disse, para Pedro que dava as chaves do reino, ele acrescentou, tudo que você ligar na terra será ligado no céu, e tudo que você desligar será desligado. Na verdade, o significado, desta palavra, pelo menos no grego, desligar quer dizer destrancar. Isso no grego. Como também a palavra ligar é trancar, Então, destrancar e trancar. Então, cada um de nós, temos, pelo menos segundo as Escrituras, a autoridade para trancar e destrancar. Se nós nos colocamos em Deus, se nós passamos a viver uma vida com Deus, nós temos esta bênção, sobre a nossa vida. Jesus não nos deixou só, Ele nos deixou com a possibilidade de termos, na verdade, poder, Existe um poder na vida daquele que caminha com Deus, que ele pode fazer coisas. Esse é o objetivo, Mas para sermos capazes, de chegar a ter esta vida, ser alcançado por todas essas coisas, para ser alcançado na cura, em várias coisas, experimentar e ter a chave certa, porque às vezes a pessoa está na porta, na entrada, e acaba usando várias chaves e não consegue destrancar as portas, Nós temos que, na verdade, entender que quando Jesus ele veio e passou, por a crucificação, o objetivo da redenção foi abrir as portas, para que nós pudéssemos experimentar a vida do reino em nós. Mas as Escrituras, elas procuram nos ensinar, e uma grande problemática na vida de muitos de nós é a ignorância, dos segredos, das chaves. E as portas, as salas, elas continuam fechadas. E muitos ficam tentando abrir e até achar, até conseguir. Mas quais são as chaves que possamos dizer assim, elas trancam, os céus e impedem, na verdade, que a gente não alcance aquilo que possivelmente deveríamos alcançar, O pecado, O pecado é uma das chaves que, infelizmente, precisamos entender, o que é o pecado. A Bíblia diz que nós, como servos de Deus, temos que fazer o bem e não o mal, causar o bem e não o mal. O mal está relacionado a muita coisa. Às vezes a pessoa olha o mal dentro de um aspecto grosseiro, mas existem certas atitudes que são más, Deus fala, em Isaías 59, versículo 1 e 2, o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o meu rosto, para que eu não vos ouça. Então, o problema nunca, na verdade, vai ser Deus ou a incapacidade de Deus realizar alguma coisa, mas a nossa condição espiritual, Onde é que está a nossa condição espiritual? De que maneira nós estamos espiritualmente? Estava até falando, para uma pessoa que... eu estou 15 anos na igreja, graças a Deus. E... glória a Deus. E eu estava dizendo, com 15 anos, com 10 anos que eu estava na igreja, eu nunca tive problema com nada.
E com 10 anos que eu estava na igreja, eu saí para abrir esse trabalho. Então, com 15 anos, eu já tinha 10 anos que eu vim da igreja mãe, sede, e já estava com 5 anos que eu estava exercendo o trabalho pastoral. Né? Então, há uma diferença da forma como possivelmente você consegue caminhar, né? Na verdade, às vezes eu fico impressionado com pessoas que a igreja está fria. Eu nunca tive esse problema, em canto nenhum, porque a frieza está na pessoa. Muitas vezes por conta do próprio pecado. A pessoa vive no pecado, das ações, das atitudes, e o pecado, na verdade, abrange, né, muitas coisas. Não vive uma vida livre, não vive uma vida realmente honrando o Senhor, reconhecendo o Senhor. Aí fica frio. Eu nunca tive esse problema. Nem em qualquer igreja que eu tenha entrado, seja onde for. Porque na verdade, amado, o fogo tem que estar em nós. Na nossa vida. Nós não podemos depender de um louvor, de uma coisa emocional. Tem muitas igrejas hoje que elas criam sistemas de causar sensações, né, nas pessoas, emoções, e as pessoas ficam mobilizadas àquela coisa, e foi uma benção, às vezes não teve nada a ver. Na verdade, a frieza está na pessoa. Eu nunca tive esse problema. Minha esposa, que hoje aceitou Jesus junto comigo, nós caminhamos juntos já há 40 anos, 41 anos, né? Caminhamos juntos. Nunca tive, nem eu, nem ela, nunca tivemos esse problema. Ah, eu estou fraco, eu estou frio. Ah, nós estamos... E olha que nós passamos por vários problemas. Mas, qual é a problemática? O pecado. Né? A pessoa vive cheio de problemas, de situações pessoais em relação às suas atitudes. E como Deus fala aqui nesse texto que nós narramos aqui, Isaías 7, através de atitudes, que é o que ninguém muitas vezes vê. Se converter dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Né? Então, nunca coloque a culpa em seu ninguém. Porque Jesus, ele vivia na presença do Pai e não teve um momento onde ele tenha ido, seja na sinagoga, seja na praia, seja nas casas de quem quer que seja na casa de Zaqueu, que diziam que era um pecador, seja onde ele for, que ele tenha dito, tinha frio, eu acho que aqui está frio, aqui não tem ninguém, aqui está... Não, porque a glória de Deus estava sobre ele. Então, quando a glória de Deus está sobre nós, não existe essa questão. Não existe essa problemática. Então Deus, ele sempre nos dá a chance, né, de sermos recuperados. O pecado interrompe, né, o fluxo da comunhão e fecha os céus. É o pecado. Nós temos que ter cuidado. Deus é tão bom, né, que o apóstolo João, o discípulo amado que andou com Jesus, né, ele disse em João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, confessar, entristecer-se, né, confessar, entristecer-se e abandonar. Aí vai viver uma vida de vitória. Quem quer andar com Deus, quem quer viver uma vida de vitória, amado, quer agradar a Deus, quer deixar Deus feliz. A questão, na verdade, é ter amor a Deus, porque às vezes a pessoa tem amor às coisas, não tem amor a Deus. Mas outra chave também que fecha os céus, além do pecado, já que se a gente fosse parar só no pecado, a gente ia abranger várias coisas, a gente vê a desobediência.
Ele fala em Deuteronômio capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 15, ele diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje eu lhes dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre você e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje nos ordeno, todas essas maldições cairão sobre vocês e lhes atingirão. Então, tem uma sequência, né, de várias maldições, até o versículo 15, né, se você tem uma sequência muito grande de várias maldições que, infelizmente, alcançam pessoas. Nós temos que entender, né? Moisés dirigiu essas palavras ao povo de Deus, porque, na verdade, a obediência ativa as promessas de Deus, né? Quando você obedece, você ativa as promessas de Deus. E quando você desobedece, você ativa consequências. Não adianta querer viver uma vida achando que vai viver espiritualmente na glória, se vive uma vida de desobediência. Vive uma vida de desobediência, de desrespeito, de falta de temor a Deus, e não pode desfrutar. Na realidade, sempre Deus, através da palavra, Ele fala das consequências, mas fala da saída também. Quando Ele diz, né, em Isaías 1, 19 e 20, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala, né? Isaías 1, versículo 19 e 20. Então, se vocês quiserem ouvir, se vocês quiserem obedecer, vocês desfrutarão do melhor. Mas se desobedecerem, vocês serão devorados à espada. Quem anda realmente com Deus, amados, desfruta de bênção. É como hoje eu estava de manhã, eu estava dizendo para o Carlinho, né, que estava aqui, Carlos Eduardo, que normalmente ele só vem mais pela manhã. E eu estava dizendo, tu se lembra quando eu fui, na época, lá para o Monte Castelo, que era um galpão? Eu nunca me esqueci de você. Aí eu não esqueci, não, me esqueci porque quando eu chego lá, você diz assim, pastor, o senhor é doido, vir para um local desse. E lá foi um local que nós tivemos mais vitória, mais números, alcançamos, pregamos. E podemos dizer assim, até talvez o fato de essas pessoas não terem permanecido. Nós fizemos o ID de Jesus, nós pregamos o Evangelho. E alcançamos na época lá multidões. Por quê? Porque quando Deus está conosco, amados, tudo acontece. Deus abre todas as portas. A desobediência deliberada fecha as portas dos céus. É tão sério que a Bíblia fala que existe dois grupos de pessoas nos dias finais, né? Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, diz uma coisa muito séria. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, diz assim, 8, né? 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Duas classes de pessoas vão se ferrar nos últimos dias.
os que não conhecem o Senhor, que muitas vezes não conhecem Deus porque não quer, tem muitos, não procuram Deus, não estão nem aí. E tem os que desobedecem o Evangelho do nosso Senhor. Tem aquelas pessoas que insistem em desobedecer. Desobedece, aí se a gente falar, eu estou nem aí, eu faço o que eu quero. Já está, talvez, tem algumas pregações que falam, quando o cara se torna leproso, ele se torna insensível, porque a lepra não tem sensibilidade mais. Fica insensível, não sente mais nada. Está morto e não sabe, Mas é sério, veja que Moisés, que caminhou 40 anos com o povo, só porque ele causou uma coisa na pedra de Meribá, que Deus mandou ele fazer, ele fez o contrário, ele não entrou na terra prometida. E assim é muita gente que está brincando, está vivendo, não está acontecendo nada, e continua praticando coisas sem temor a Deus, sem ter medo. Uma pessoa só consegue, amado, ficar anos e anos com o Senhor, como Billy Graham, que morreu com quase 100 anos, e outros, quando essa pessoa realmente ama o Senhor e obedece a Deus. Quando não, a pessoa começa a aplicar alguns fermentos que a Bíblia diz que leveda toda a massa. Mas é sério, veja no 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8, que realmente existirão 2 tipos de pessoas que serão punidas. Os que não conhecem Deus, que estão nem aí, e existe aqueles que não obedecem. Às vezes a pessoa pensa que é só, mas tem os que não obedecem. Você olha para a sua vida, você tem obedecido? Você tem procurado obedecer o Evangelho? Os princípios que são ensinados no Evangelho, você tem obedecido? Talvez Satanás quer que você fique empurrando com a barriga. Vai, vai, vai. E assim ele vai estar enganando a muitos. A Bíblia diz que os pedidos de Deus, as leis de Deus, não são pesadas. Não são pesadas, são simples. O negócio é a pessoa. É como eu estava conversando ontem com o meu filho, eu estava dizendo assim, vendo aquela série Casa de Davi, eu estava dizendo, olha, um dos homens que a gente pode reconhecer como humilde, por isso que venceu. Todos os que são humildes foram grandes vencedores, como José, que passou uma peneira grande. Você não vê José traumatizado, os seus irmãos eram traumatizados, mas ele não. Como Davi, que passou várias circunstâncias difíceis. Uma coisa faz diferença: pessoas que vivem obedecendo Deus. Mas também existe uma coisa que tranca as portas no céu: a falta de perdão. A pessoa não tem perdão na sua vida, e às vezes até é injusto. Porque às vezes a pessoa fica chateada e fica com raiva de uma verdade. Não tem humildade. Tem gente que você não pode dizer uma verdade não, porque fica magoado com a verdade. Gosta de ser babado com mentira, Que as pessoas são mais vulneráveis. Mas se disser uma verdade, a pessoa... Estou traumatizado. Ele disse em Marcos capítulo 11, versículo 24 ao 26, Jesus falou: tudo que vocês pedirem em oração, creio que vocês já receberam,
E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no. Mas se vocês não perdoarem, também o vosso Pai que está no céu não perdoará os vossos pecados. Então Jesus falou o seguinte: se você não perdoar, você não vai ser perdoado não. São coisas que a pessoa fica mascarando na vida e vai levando achando que está tudo bem e vive uma vida que não tem perdão, né? Mas Jesus disse aqui, olha, se vocês não perdoarem, vocês não vão ser perdoados não. Ressentimento, mágoa, raiz de amargura bloqueiam áreas em nossa vida, principalmente na vida espiritual. Em Mateus 18:35 ele diz: assim vos fará também o Pai Celestial, se no coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Então, infelizmente, isso aqui talvez tenha um bocado de gente, né? O perdão é a chave para viver em harmonia, com a leveza de vida. Perdoar, às vezes, pode ser até um caminho difícil, mas é o caminho da libertação e da cura. Pois o perdão não muda o que aconteceu, mas nos transforma. E isso é libertador. Por isso que Jesus, no momento da crucificação, ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus não agiu radicalmente. Pai, manda fogo. Pai, crucifica isso aí. Faz com que eles paguem na mesma moeda. Não. Ele disse: Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Na verdade, o perdão não é um sentimento, mas é uma decisão baseada, né, no amor de Deus em nossa vida. Então, não é um sentimento, né? O amor de Deus está no seu coração e você releva, né, certas coisas. Você deixa certas coisas para lá. Outro problema também, uma chave que pode estar impedindo que os céus estejam abertos em nossa vida. Mateus 13:58, onde diz que Jesus não realizou muitos milagres ali na sua terra, por causa da incredulidade daquele povo. Onde a dúvida domina, o milagre perde o espaço, né? A incredulidade não limita o poder de Deus, mas limita aquilo que possamos experimentar. A incredulidade é tão séria que em Hebreus 3:19 diz que aquele povo não pôde entrar por causa da incredulidade deles, né? Na jornada do deserto, eles poderiam ter entrado na terra prometida. Assim é a vida de muitas pessoas que podem entrar na terra prometida, mas tem incredulidade. Por exemplo, nós temos culto, que nós chamamos culto de milagres, toda quinta-feira das filas. São poucos os que normalmente vêm, mas muitas pessoas já alcançaram milagres. E alguns não alcançam por ter incredulidade, porque se acreditasse que se estivesse buscando ali, portas se abririam, não perderiam um. Estaria sempre presente, estaria sempre buscando. É como, às vezes, a pessoa, para ganhar dinheiro, se dedica, se esforça, se entrega e faz de tudo para isso. Mas para Deus, às vezes, que merece toda a honra, toda a glória, não faz. Ah, não, eu tenho Deus no coração. Não, não é assim não. Se fosse assim, era muito fácil. Nós provamos fazendo aquilo que a Bíblia diz, né? Em Hebreus 10:25, não deixe de se congregar, principalmente quando você vê que o tempo final se aproxima. Alerte cada vez mais aqueles que são resistentes antes do dia final. É difícil, né? Na realidade, amados,
Só a nata vai ser salva, se você entender. Tem muita gente que se diz ser crente e vive bebendo álcool e outras coisas, enganando e fazendo outras coisas. Não, Deus entende, Deus perdoa. Deus não quer fazer um local que seja um inferno, não. Ele quer fazer um local onde pessoas decidiram caminhar de acordo com a vontade dele. Uma vez uma pessoa chegou para mim, eu conheci ele desde criança, ele fazia parte de uma denominação, ele tinha uma empresa de consertos, né, de equipamentos, e ele disse assim, rapaz, ele estava desviado, deixou a esposa, vivia uma vida pecaminosa. Aí disse assim, rapaz, tudo que eu fiz, eu não vou para o céu não, por tudo que eu fiz. Eu disse assim, se você está afastado do Senhor, meu amigo, adeus. Não, mas tudo que eu fiz, bem, vá lá em Ezequiel capítulo 3 e Ezequiel 33 e você vai ver. Então, você que viveu tanto dentro da igreja fazendo isso e aquilo, não sabe o que está escrito. Deus não cobra o nosso passado, Ele sempre está atrás do nosso presente. O que você está fazendo hoje, não foi o que você fez amanhã, ontem, dias atrás. Não, Ele quer saber o que você está fazendo hoje. Quais são as suas atitudes? A Bíblia, na verdade, amado, é um manual de vitória, né? Para nós, Deus dá o alerta, mas também Ele nos transmite a saída, a possibilidade, a forma de viver uma vida vitoriosa. Na verdade, infelizmente, a incredulidade ela enxerga obstáculos e a fé vê a possibilidade. É por isso que a Bíblia diz em 2 Timóteo 2,5 que ninguém será coroado se não agir conforme as regras. Existem regras. E para existir uma regra, tem que ter uma autoridade sobre a sua vida que declare essa regra. Não é você que tem que definir a regra. Tem que ter uma autoridade. Você foi chamado em que qualidade? Em que posição que você está dentro do exército de Deus? É quando, como Miriam e Arão, quando se levantaram contra Moisés, Deus disse, olha, eu falo com quem eu quero, com quem eu chamo, e eu vou lá e digo o que tem que ser feito. E Miriam e Arão, infelizmente, perderam, né? Eles estavam numa posição não equiparada ou acima. Eles achavam que eles estavam caminhando dentro de uma equiparação espiritual junto com Moisés. Mas Deus disse não. Não. Então nós temos que ter cuidado. Para o nosso próprio bem, para a nossa própria geração, para exatamente aqueles que vierem depois de nós. Qual é o sentido da vida para você? Qual é o sentido da vida para você? Por que foi que Deus te chamou? Qual é o sentido da sua existência? Para que você vive e existe? Para nascer, crescer, envelhecer e morrer? Comer, trabalhar, namorar? Qual é o sentido da vida para você? Não, Deus me chamou para me encher o saco. Não, aí quem chama é Satanás. Para encher o saco, para perturbar, para criar problema, quem chama é Satanás. Deus chama para que a gente seja mais que vencedor.
Jesus fala em João 10:10, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Há uma diferença do inimigo para Jesus. Jesus nunca vai direcionar alguém para ser um causador de dificuldade e problema. Não, ele vai chamar para que você seja um instrumento de vitória. Não um instrumento do cão, mas um instrumento de Deus. Para causar o bem. Nós vemos pela jornada, de várias pessoas que a incredulidade trouxe vários problemas. Por exemplo, em 1 Coríntios 10 diz que foi liberado um demônio destruidor na vida dos murmuradores, na jornada rumo à terra prometida. Porque a incredulidade fez com que aquelas pessoas não acreditassem que Deus poderia trazer vitória na vida delas. Então, não existe nada que Deus não possa operar. Não existe nada que Deus não possa curar. Não existe nada que Deus não possa fazer, desde que a gente o busque. Que a gente caminhe com Ele e Ele caminhe conosco. Nós só temos que andar conforme as regras. E as regras só caminham quem acredita nela. Incrédulo não. Por isso que a Bíblia diz, não andeis em julgo desigual com incrédulos. Incrédulo normalmente não quer andar com quem tem fé, não. Gosta de andar com quem gosta de murmurar. Outra chave que muitas vezes as pessoas usam e não conseguem destrancar as portas que lemos no texto onde Jesus falou, é como Jesus disse, olha, quem é que estão dizendo que eu sou? Aí Pedro, tu és o Filho de Deus. E Jesus disse, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E eu darei as chaves do reino. O que você trancar, está trancado. E o que está aberto. Mas outra chave realmente muito forte é a ignorância espiritual. Oséias 4:6 diz, o meu povo está sendo destruído porque lhe faltou o conhecimento. A falta de conhecimento traz a destruição. Tem gente que não se importa, não se preocupa em estudar a Bíblia, não se preocupa nem em a escola bíblica. Não. Oséias fala o termo destruído, que aponta, na verdade, para uma ruína progressiva, decisões erradas, alcançadas e equivocadas, e o afastamento de Deus causam a destruição. Em Mateus 22:29, Jesus falou o seguinte, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Pessoas, Jesus estava dizendo, citando isso para os religiosos na época, vocês erram porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. É por isso que eu disse para você, há minutos atrás, que eu nunca tive problema. Eu nunca, eu estou fraco, eu estou gelado. Minha esposa nunca viu isso, que me conhece desde que eu comecei o evangelho com ela, Desde os 16 anos, na minha vida no mundo, até ingressar na igreja. Nunca ouviu. Estou fraco, a igreja está gelada. Não. Eu sempre fui causador de fogo. O fogo tem que estar em nós, amado. Se o fogo está em você, você não fica com marmota, nem argumentação, nem conversa, não. Não se engane. Aquela argumentação que muitas vezes alguns falam e outros desinformados ficam, na verdade, vem pela ignorância
espiritual. Não conhece as Escrituras. A verdade é que quem não conhece a palavra de Deus, não conhece os seus direitos espirituais. Conhecer a palavra de Deus é conhecer o próprio Deus e o que Ele quer para a sua vida. Isso quer dizer que não é apenas para adquirir conteúdo, é desenvolver verdadeiramente um relacionamento com Deus. É por isso que a Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores. Quem são os verdadeiros adoradores? Aqueles que andam conforme as regras. Cuidado com você que gosta de aplicar regras pessoais, de desenvolver regras pessoais, de aplicar regras pessoais. Queira experimentar a verdade. É exatamente porque Jesus também fala em Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27 do capítulo 7 de Mateus, sobre a casa edificada na rocha e a casa edificada na areia. Se você está edificado na rocha, em Cristo você vai ser mais do que vencedor. Paulo, ele diz, em Romanos 8, assim: quem é que pode me separar de Cristo? É a fome? É a nudez? É o perigo? É isso. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu me lembro que há 20 anos atrás, 25 anos atrás, o Conselho Estadual chegou para mim, porque teve 2 divisões, onde infelizmente essas divisões, todas elas depois quebraram, e ele disse assim: rapaz, é melhor você ir para outro local, sair daí que aí não vai dar nada não, porque os melhores saíram, porque eram as pessoas que tinham mais condição financeira. Eu disse: não, eu não vou sair não, saíram os piores, que se fossem melhores eles estavam lutando pela causa de Cristo. Os melhores são os pequenininhos que ficaram, eles são os melhores. E foi o que aconteceu, Todos aqueles que saíram, tinham até que tinha um programa de rádio que a gente pagou, e o cara não quis deixar que a gente fizesse na época, dizendo que era dele. Foi o primeiro a quebrar. Mas é assim, amados, nunca vá contra Deus. E quando é que alguém pode estar indo contra Deus? Quando você está indo contra os seus servos, um homem de Deus. Quando é que uma pessoa ia contra Deus? Quando ia contra Moisés. Quando o povo pediu um rei, Samuel ficou transtornado. E Deus disse assim: Samuel, não te preocupa não. Eles estão indo contra mim, não é contra você não. Mas Deus permitiu. Tem coisas que Deus permite, amado. Cuidado. Cuidado com o que você acha que está sendo permitido e você está fazendo. Deus pode até permitir, mas Ele não concorda. Quando Moisés bateu na rocha, Deus permitiu que a água saísse e o milagre acontecesse. Mas não concordou, depois chamou no canto Moisés e disse: por causa disso você não vai entrar na terra. E Moisés tentou insistir, Deus disse: olha, não aceito, você vai subir, vai ver, mas não vai entrar. Não perca a vitória de Deus na sua vida. Aprenda a usar a chave certa. E não despreze Deus ouvindo a palavra, já que a Bíblia diz: ouça o que o Espírito diz à igreja. Quando Deus ele fala através dessa palavra no Apocalipse, das 7 igrejas, a primeira coisa que Deus diz é: fala ao anjo da igreja, ao anjo da igreja, ao anjo
da igreja. Por quê? Porque o anjo da igreja, ele vai trazer orientação. Que você possa amar a igreja de Deus e trabalhar para que ela não se perca. Porque uma das características que, graças a Deus, eu tenho é que eu estou aqui há 30 anos. E passei por várias adversidades, sendo eu o responsável, né? Eu sou o principal responsável. E nunca abandonei. E no final Deus sempre trouxe a vitória. A única coisa que a gente deve ter é a certeza que a gente anda com Deus. Quando a gente tem certeza que a gente anda com Deus, a gente não precisa temer nenhum mal. Porque sabe que, segundo a Bíblia, nenhuma praga chegará à sua vida, chegará à sua casa, chegará à sua família. Então observe os detalhes na sua vida, que o amor de Deus possa tomar conta da sua vida e que você possa lutar para que a bênção de Deus repouse sobre o lugar que Deus escolheu para que você desse fruto. Que você possa praticar aquilo que beneficia o reino dos céus. Ter visão do céu e não visão da terra e não visão do homem. Isso para o seu próprio bem, para que você, na verdade, consiga não parar no meio do caminho. Um dia desses atrás eu estava dizendo até sobre umas pessoas que passaram dessa vida, né, para servo de Deus. Eu disse, poxa Deus, como é que pode? Servo de Deus, essa pessoa era um servo de Deus, essa pessoa orava, essa pessoa jejuava, essa pessoa fazia isso. E tanta gente ruim. E Deus dizia, é a minha misericórdia. Assim como Enoque, quem andou com Deus, Deus levou. E às vezes aqueles que são maus, Deus dá até a oportunidade para que eles tenham mais tempo para se arrepender. Porque segundo a Bíblia, Deus espera que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. Essa é a bondade do Senhor.